Olá, querido irmão, querida irmã, Ave Maria. Que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Que alegria ter você conosco em mais um vídeo, Palavras Selecionadas. Hoje nós vamos tratar de Santo Inácio de Loyola, mas vocês vão perceber que esse vídeo diz muito de nós do que de Santo Inácio. Nós vamos espelhar, buscar em alguns pontos da vida antes e depois da conversão de Santo Inácio de Loyola, o grande fundador dos jesuítas, o grande pai espiritual de muitos santos e de todos os membros da ordem jesuíta. O tema do nosso vídeo hoje é interessante, né? Não, você não é independente. Vocês viram na arte da capa, né? Do vídeo do YouTube, que tem uma criança, né? Rebelde, com um braço para baixo e o outro anjo da guarda segurando, né? E apontando para cima. Não, é para lá. Não, mas eu quero ir para cá. Não, é para lá, né? Mostrando então esse ar de como é que posso dizer? Liberdade, mas uma liberdade que chega na libertinagem, né? Nós não estamos dizendo hoje aqui sobre a liberdade natural, não somente, não é o foco, mas a liberdade que as pessoas têm do espiritual, né? Nós não somos independentes do espiritual e nós vamos ver isso. Então, você que chegou até aqui, assiste o vídeo até o final, ouça essa história até o final. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dá um pause aí no vídeo e vai lá se inscrever, né? Vamos esperar. Se inscreveu? Muito bem. Dê, né, o like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Siga lá o nosso Instagram também, @FFEucarística. Então, querido irmão, querida irmã, não, você não é independente. Como é que a gente vai tirar uma lição da vida de Santo Inácio? Bom, só ama aquilo que se conhece, né? Então vamos conhecer um pouco a história de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, um militar, né? Gostava de guerrear, né? Tinha suas paixões, né? Suas vaidades, ele queria se casar. Só que em um determinado momento da vida dele, foi para a guerra e o que aconteceu? Os destroços, né, de uma parede, de um muro, caíram sobre a perna dele e ele quebrou a perna. Foi fazer, né, aquele tempo, imagina só aquele tempo. Não tinha anestesia. A coisa ali era cruenta. Né? Fizeram ali o procedimento para consertar a perna quebrada, né? E depois da perna, entre aspas, consertada, viu que tinha ficado torta. Como assim? Fica torta? Como é que eu vou me portar, né? Me apresentar diante da corte, porque ele era da corte, né? Como é que é agora? Um aleijado? Onde já se viu? Não. Pode quebrar de novo. Quebrou a perna de novo e aí sim, né? A perna ficou reta do jeito, então, do que ele desejava, a perna ficou. Uma nota de rodapé. Nós não estamos falando de uma pessoa que antes da sua conversão era um pagão, ou levava uma vida devassa. Não, nós não estamos falando de uma pessoa que antes da conversão, por exemplo, Santo Agostinho, não estamos falando de um santo que teve uma vida pregressa e devassa antes da sua conversão, não é? Então, o que levou Santo Inácio, né, a ver que ele não era tão independente assim como ele achava, não é? Santo Inácio de Loyola, então, nesse tempo que ele ficou, né, ali esperando cicatrizar, né,
o osso colar, não é? Ele pediu para que trouxessem para ele livros, né? Livros de romance, livros de guerra. Vamos lembrar, Santo Inácio, ele era militar, gostava de guerrear e era da corte e queria se casar, né? Então, passar tempo. E o que ele ia fazer passando esse tempo? Assistindo o quê? Assistindo Fraternidade Tube? Não. Ele, então, pediu para que trouxessem para ele ler, né, livros de romances, livros de guerra. Só que não trouxeram nada disso para ele. Trouxeram, então, o livro da história dos santos, né? Trouxeram livros de santos, a história mesmo, né? Desde o começo, antes da conversão, durante a conversão, depois da conversão. Então, Santo Inácio passou todo esse tempo lendo, né? Lendo esses livros e vendo que na história desses santos tinha algo que chamava atenção. O que chamava atenção em Santo Inácio? Que esses homens e essas mulheres, santos e santas, conseguiram chegar nesse patamar da santidade, da perfeição cristã, que tanto o Concílio Vaticano II diz, né? Agora é nosso tempo, né? Não era o Concílio Vaticano II no tempo de Santo Inácio de Loyola, né? Mas fazendo uma ponte aí. Então ele disse, nossa, mas se esses conseguiram, por que eu não? Né? Se esse, um São Francisco de Assis, né, conseguiu, né, que também gostava de guerrear, né, deixou tudo, né, e se entregou, né, à dama pobreza, à irmã pobreza, né, por que não eu? Né? Um Domingos de Gusmão, uma Clara de Assis, por que não eu? Então ele começou a colocar na balança que tinha coisas que eram do mundo e traziam uma felicidade, presta atenção, finita, caduca, com prazo de validade. Mas ele sentia aquele prazer e logo passava. Mas tinha coisas de Deus que no primeiro momento poderia ser um pouco amargas, mas a felicidade era constante. Por quê? Porque as coisas de Deus são eternas. Deus é eterno. E nós fomos criados para a felicidade eterna. Você que está me escutando é casado? Você não foi criado para casar. Deus não te criou para casar. O casamento é um instrumento para você chegar à felicidade eterna. E a felicidade eterna é Deus. Você que está namorando, você não foi... Deus não te criou para namorar. Esse namoro santo, né, servirá para você chegar à felicidade eterna, que é Deus. Você é religioso, religiosa, celibatário, celibatária, quer ser religioso? Deus não te criou para ser religioso, para ser celibatário. Nós fomos criados único e exclusivamente para sermos santos, para sermos perfeitos. E as nossas vocações, o estado de vida, ou seja, laical, ou seja, clerical, ou seja, consagrado, vida religiosa, né? Com voto ou não, namorando, casando ou não, isso é um instrumento, uma ponte para que você possa chegar à felicidade eterna, que é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Estamos de acordo com isso? Então Santo Inácio começou a colocar, né, na sua cabeça, fazer essas ponderações, né? Ponderando uma coisa ou outra. E olha que coisa interessante. Santo Inácio então vai dizer, olha só, depois da sua conversão, que nós devemos, está lá nos exercícios espirituais, nós devemos nos aproximar das coisas, isso tá, pessoas, objetos, locais, né? Tudo que é criado. Nós devemos aproximar de tudo que é criado na medida que essas coisas nos aproximam de Deus. E nós devemos nos afastar do que é criado, coisas, locais, pessoas, etc., na medida que essas coisas nos afastam de Deus. Então nós devemos afastar
disso na medida que isso nos afasta de Deus. E nós devemos nos aproximar na medida que isso nos aproxima de Deus. Então eu pergunto para você, meu irmãozinho, minha irmã. Você sabe, a melhor consciência, o melhor juiz, né, da sua consciência é você mesmo, você mesma. O que você vive? Aonde você está indo? As suas amizades, as pessoas, não é? Tudo isso está te aproximando de Deus ou não está te aproximando de Deus? Santo Inácio que vai dizer. Bom, acabando esse comentário, vamos prosseguir. Então Santo Inácio, né, vamos lembrar, sofreu um acidente, quebrou a perna, né, consertaram a perna dele, mas consertou torta. Ele quis, né, quebrar de novo a perna, porque não ficaria bem, não pegaria bem, né? Nossa, a pessoa tá andando com a perna torta, né? Naquele tempo na corte, né? Não pegaria bem. Mandou, né, quebrar a perna de novo, né? E segundo relatos, né, não reclamou de dor nenhuma. Olha só, não estamos falando de um Joaquim, de você aí. Não estamos falando de gente, né, fraca. Nós estamos falando de pessoas, né, com virtudes. Né? Então ele arruma a perna e tal. E depois, nesse tempo, para que a perna colasse e a cicatriz, né, o ferimento, quer dizer, cicatrizasse, ele pediu para que viesse livros. Né? Mas só que os livros de romance, de guerra, não vieram livros de santos. E ele ficou entusiasmado. Se esses conseguiram ser santos, por que não eu? Né? E olha só que interessante. Deus, quando ele dá uma graça de conversão, ele às vezes dá milagres sensíveis, visíveis, tangíveis. Então Santo Inácio começou a pensar, poxa vida, para eu me converter, eu preciso me converter por inteiro. Né? E para eu me converter por inteiro, então será que eu devo deixar de casar? Eu não quero mais casar, eu quero ser padre, ou eu quero ser religioso, mas para eu me converter eu preciso deixar totalmente isso, etc. e tal. Então, num determinado momento, Inácio de Loyola toma a firme resolução, como diz Santa Teresa de Ávila, determinação, né? Ele então, no quarto dele, no castelo, ele disse em espanhol, eu quero. Ou seja, eu quero me converter. E o que aconteceu? A parede do quarto dele rachou. Pá! Rachou. Deus então quis mostrar, né, através desse milagre sensível, né, que todo mundo poderia ver, não o interior, né, o interior já tinha acontecido ali no coração de Santo Inácio, né, mas queria colocar a sua chancela. Então Inácio de Loyola, que se achava tão independente, né, ele queria casar, ele queria guerrear, ele queria, né, estar ali na corte, ele queria, né, as pompas, as riquezas, ele queria. Mas entra aqui a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Às vezes, querido irmão, querida irmã, nós achamos que aquilo que a gente está fazendo é tão virtuoso, é tão santo, mas não é a vontade de Deus. Né? Tomem cuidado, você, tomemos cuidado, porque quando a gente fala assim, não, mas isso é vontade de Deus, mas isso está indo tão bem, assim, no sentido, está te animando tanto, etc e tal, não está te trazendo nenhuma complicação, né? Será que é mesmo a vontade de Deus? Né? Será que é mesmo a vontade de Deus? Ou será que eu quero, né, conformar a minha vontade comigo mesmo, né? E deixar a vontade de Deus do lado? Não, tá vendo? Isso aqui é santo, ó, isso aqui, ó. Quem diz que isso aqui é pecado, né, etc. Então, Santo Inácio de Loyola, depois desse eu quero,
e a parede racha do quarto dele, ele começa então a sua caminhada, né, de conversão constante, porque a conversão é até o fim da vida, né, e santificação. Escreveu os famosos exercícios espirituais, né, e fundou a ordem dos jesuítas, a congregação dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus. Então, o que nós podemos tirar desse vídeo, né, dessas palavras? Querido irmão, querida irmã, nós não somos independentes. Não somos independentes. Né? Você pode achar que você é independente de Deus, mas nós não somos. Escuta só o que eu vou te dizer, presta atenção. Deus tem um propósito para você. Para todos os seres humanos, desde o mais santo ao mais pecador, você e eu. Deus tem um plano e um propósito. Fazer de nós santos. Mas Ele não vai fazer de nós santos se nós não quisermos. Não é? Lembra, na Sagrada Escritura, não foi nós, né, que dissemos assim, não, nós amamos a Deus por primeiro. Não. Ele nos amou primeiro. E Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós sejamos santos. Aí é que está. Ele quer que sejamos santos. E se Ele quer, e eu também quero, a minha vontade coloca, né, se debruça na vontade de Deus. E as graças acontecem. Graça santificante. Através de uma vida de sacramentos, uma vida de penitência, uma vida de conversão contínua, uma vida de oração, de intimidade, meditação, Deus então vai trabalhando no nosso interior, né, até que nós possamos dizer como São Paulo disse, vivo não eu, é Cristo que vive em mim. Você sabe aonde que existe pessoas independentes de Deus? Que queriam fazer da vontade delas uma vontade falsa de Deus? No inferno. No inferno existe muitas pessoas que se achavam muito independentes de Deus. Diretor espiritual, para quê? Para que eu vou querer uma pessoa mandando em mim? Para que eu vou querer um leigo, um padre mandando em mim? Olha, faça isso, faça aquilo. Para quê? Para quê? Eu sou livre. Jesus não nos libertou? Eles falam. Sim, Jesus nos libertou. Mas foi Ele que disse: se quiserdes ser meus amigos, vocês têm que fazer aquilo que eu mando. Não é? Então nós já sabemos. Foi Ele que disse: vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus preceitos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, possamos buscar na vida de Santo Inácio de Loyola essa graça, a graça de sermos totalmente dependentes de Deus, dependente das coisas sagradas. Não é? Repense um pouco, tanto você quanto eu, não é? Aonde eu estou querendo colocar esse grito de independência? Independência ou morte? Só que no caso da vida espiritual, se você gritar independência ou morte, se você se tornar independente de Deus, a morte eterna nos espera. A morte eterna nos espera. Porque como nos lembra nosso Senhor Jesus Cristo, a porta larga, né? A porta espaçosa é da perdição e a porta estreita é para a vida eterna. Então já sabem, né, que tem muita dificuldade. Quem quer gritar na vida espiritual independência ou morte,
morrerá. Agora, quem disser para Deus: Senhor, vós sois meu Senhor e meu Deus, meu Salvador, quero ser totalmente dependente das suas coisas sagradas e tudo que circunda essa palavra sagrada. Então Deus dará a nós a independência do mundo. Seremos independentes do mundo para sermos dependentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Santo Inácio de Loyola interceda por você e por mim, querido irmão, que ficou, até agora, nesses quase 22 minutos de vídeo. Que Deus derrame no seu coração essa dependência, essa virtude de depender de Deus, para que no seu estado de vida, seja casado, solteiro, melhor, casado ou religioso, celibatário, em qualquer estado de vida, você possa dizer: Senhor, quero depender de vós. Por quê? Porque é isso que a gente diz no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Que Madre Perina interceda por você e por mim. Fique com Deus, Deus lhe abençoe. Ave